Pode não ter sido uma atuação de encher os olhos, mas o Grêmio fez o que tinha que fazer, que era conquistar a vitória, os 3 pontos. Queria que você fizesse uma análise da atuação do Grêmio e também a importância dessa vitória, que é a 4ª consecutiva dentro da competição. Boa noite a todos. O objetivo era esse, né? A gente conseguir uma vitória. Já sabíamos que o jogo ia ser difícil, um jogo perigoso. O Bahia não se encontra numa situação muito boa na tabela, brigando contra o rebaixamento. E eles têm uma boa equipe, um bom treinador. E a vantagem que eles tinham sobre a gente também é que eles tinham tido um dia a mais de descanso, né? Eles jogaram na terça-feira, nós jogamos na quarta. Então era um jogo bastante estudado, até porque uma equipe que vem se entregando bastante também. A gente deu um pouco de espaço no primeiro tempo, não tínhamos jogadores de velocidade para contra-atacar, e eles preencheram bastante o meio, estavam ganhando o meio, estavam ganhando na maioria das jogadas. No intervalo do jogo eu mexi, coloquei velocidade, mesmo assim sabia que nós iríamos deixar mais espaço para o Bahia, mas nós tínhamos velocidade na frente e conseguimos fazer uma belíssima jogada do Lucas e um belíssimo gol do Soares, onde o jogo foi bastante truncado, bastante difícil. O Bahia teve bem na partida, mas o nosso objetivo, como falei, era conseguirmos a vitória. Realmente não jogamos tão bem, mas o futebol ele se resume numa palavra só que se chama vitória. Então, o importante é que a gente conseguiu mais 3 pontos, a 4ª vitória seguida, onde nos dá a condição de até o momento, pelo menos, estarmos em 3º lugar, mas enfim, estarmos no G4, que é o nosso objetivo. Encostamos um pouco mais no Botafogo, vamos ver o que acontece no jogo do Botafogo na segunda-feira, mas o mais importante de tudo era a gente fazer o nosso dever de casa. Renato, durante toda a temporada você citou muito as dificuldades do Grêmio, né? Principalmente financeiras, de investimentos, de montagem desse grupo. Mas agora, Renato, o Grêmio vence a 4ª seguida e é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro. Claro que tem jogos ainda a acontecer do Botafogo e também do Bragantino. Mas é possível, Renato, o torcedor sonhar com esse título do Campeonato Brasileiro? Você acredita que o Grêmio está nessa briga pelo título e tem algo que impede o torcedor de acreditar? Não, acreditar, a gente tem que acreditar. Lógico que eu acredito. Hoje nós estamos a 3 pontos do Botafogo, né? Eu sei que o Botafogo tem jogos a menos, mas ele precisa ganhar. Mas o que eu falei no início da entrevista, o importante era a gente fazer o nosso dever de casa. A gente fez, vamos ver o que vai acontecer. Eles torcem contra a gente tem que torcer contra eles também. Vamos ver o que vai acontecer no jogo deles na segunda-feira contra o Vasco. Mantivemos o nosso sonho ainda vivo. Enquanto houver chance matemática, é lógico que a gente tem que pensar no título. Eu acho que o torcedor também. Mas é difícil, sim, é difícil, mas nada é impossível. O importante é a gente continuar vencendo os jogos e ver o que acontece nos jogos, principalmente do Botafogo, para ver o que acontece, até porque nós temos um confronto direto com eles na próxima quinta-feira. Renato, eu gostaria de falar com você sobre as suas estratégias e principalmente do jogo de hoje, né? Quando você começa o jogo com o esquema, com 3 zagueiros, você coloca aí que não colocou velocidade no início e acabou, de certa forma, cedendo também um pouco de espaço, colocou a velocidade depois, quando o Grêmio constrói o resultado, e depois você segura um pouco mais de novo quando o Bahia vai para cima. Riscos calculados, como é que você está definindo isso para cada partida? Porque você vem modificando ao longo dos jogos, você vem mexendo bastante. São riscos calculados, são estratégias que você monta pelas circunstâncias do jogo. Como eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Riscos calculados, a estratégia do jogo e riscos calculados. Não tem outra coisa, eu vou explicar por quê. Tem um jogo a cada 3 dias, praticamente. O jogador, ele é ser humano, ele precisa do descanso. E se você colocar sempre a mesma equipe em campo, você não vai ter a condição física desses jogadores, porque eles vão cansar, e você vai perder jogadores por lesão. O PP, por exemplo, nesse jogo ele não iria jogar, porque ele estava no limite. A mesma coisa do Vila Sante, os dois principalmente ali no meio. Infelizmente o PP machucou justamente por isso, por jogar várias partidas seguidas. Então, no momento que eu mudo os jogadores, o que eu faço? Eu tenho que colocar sangue novo no time, mesmo mudando o esquema,
para que a gente possa aguentar o adversário também, porque o adversário também faz bastante mudança. Mas, independente do adversário, tem que me preocupar com o meu time, com o meu grupo, de não colocar sempre os mesmos jogadores, justamente para não perder esses jogadores por lesão. Perdemos o Jeromel, eu havia dito para o Jeromel, quando ele jogou aqui o penúltimo jogo, falei, Jeromel, é arriscado você jogar lá em Curitiba. Ele pediu para jogar, eu vou muito pela vontade do jogador, eu falei, mas é arriscado. Não deu outra. Se lesionou. Mesma coisa do PP. Eu falei, hoje você vai jogar, provavelmente no outro jogo eu vou te segurar. Infelizmente ele machucou. Então não adianta você querer botar sempre os mesmos jogadores em campo. Foi a mesma coisa do Galdino. O Galdino teve uma entrega, foi muito bem no jogo contra o Curitiba, mas era outro jogador que vinha jogando a cada 3 dias. Então chega uma hora que o melhor remédio para eles é a minha conversa com eles no vestiário, no dia a dia. Pergunto para eles como é que eles estão se sentindo, se estão muito cansados, se estão com alguma dor localizada. Então ninguém, é muito fácil lá de cima falar por que ele tirou fulano e colocou ciclano, por que não fez isso, por que não fez aquilo. A resposta é muito simples, porque eu sou treinador e eu converso com os jogadores todos os dias. Então ninguém, nem a mulher deles, sabe tanto deles quanto eu, porque eu estou com eles todo dia perguntando como eles estão. Então, quando eu faço uma troca, é justamente para isso, em benefício do jogador, em benefício do grupo e para poupar o jogador de uma lesão. Eu queria jogar sempre com o mesmo time, desde que eles estivessem sempre 100%, coisa que é impossível no futebol. E se você colocar sempre o mesmo time, além do problema de uma lesão, você vai ter um time cansado. E é por isso que de vez em quando, mesmo o jogador atuando bem, mas eu converso com eles, estou muito cansado, estou com a minha perna muito pesada, por que eu vou colocar o jogador em campo? Para estourar o jogador? Para ter que fazer uma substituição com 10, 15 minutos? Então eu sou pago para pensar. Então eu converso com os jogadores, não penso que eu troco por trocar. É estratégia porque a gente tem que colocar jogadores descansados para a gente poder competir durante os 90 minutos. Boa noite, Renato. Indo ao encontro dessa tua resposta, hoje você optou pelo João Pedro Galvão. O porquê da escolha dele e o quanto taticamente ele agrega no teu time? Mas eu tenho que ficar aqui todo dia explicando de A, B, C, cada jogador. Estratégia minha. Eu coloquei ele em campo porque ele está no grupo do Grêmio, eu acho ele bom jogador. Eu coloquei um jogador do lado do Soares para que a gente pudesse prender o time do Bahia lá atrás. Entendeu? Ele é um jogador importante para a gente. Ele não saiu porque estava mal. O time não se encontrou bem no primeiro tempo. E os jogadores do Bahia estavam com muitos jogadores do meio de campo, estavam ganhando nosso meio. Por isso troquei ele, coloquei velocidade. A estratégia do treinador, gente, eu sempre falo para vocês, a tua pergunta é boa, mas é muito fácil ser comentarista. Eu já falei que o comentarista, ele tem que comentar quando ele vê a escalação. Não vai dar certo. Por isso. Esse é o bom comentarista. É muito fácil terminar o jogo. Mas perdeu porque escalou mal. Colocou fulano que não devia ter colocado. É chovendo molhado. A melhor profissão do mundo é ser comentarista. Por que não comenta quando ele vê a escalação? Dá a opinião dele, se vai dar certo ou não vai dar certo. É muito fácil esperar terminar o jogo e falar, olha, escalou mal. Que facilidade ser comentarista hoje em dia, né? Mas eu estou te explicando. Isso, colocamos uma estratégia, justamente por causa disso. Coloquei um jogador a mais do lado do Soares. Infelizmente, o Bahia estava ganhando o nosso meio. Troquei. Não é que ele estivesse mal, mas a gente não estava tendo velocidade na frente. Estratégia que mudou no segundo tempo. Mudamos. Não é que a equipe tenha melhorado bastante, mas a gente teve velocidade e chegamos ao gol, que foi mais importante. Agora, Renato, um jogador que vem atuando em praticamente todos os jogos e resolvendo, diga-se de passagem, é o Luís Soares. O quanto esse desgaste relatado por ti vem afetando o Soares, e a torcida terminou o jogo cantando "Fica Soares". Pela tua experiência, pelo teu conhecimento sobre ele principalmente, o torcedor pode alimentar alguma esperança de ter o Luís Soares no ano que vem? O Soares joga todo jogo porque ele é fominha, porque a gente precisa dele. É um jogador que ajuda bastante. É outro jogador que eu converso bastante com ele, sempre nos jogos. E outro dia mesmo tive a conversa e, dependendo do que está acontecendo no jogo, o jogo decidido, ele sai, até pela sequência de jogos que ele vem tendo, mas os jogos sempre são apertados, duríssimos, e fica difícil até tirá-lo. O jogo estava duro, mas a sequência de jogos ele jogou praticamente 90 minutos, correu bastante contra o Curitiba. Resolvi tirá-lo hoje até para fortalecer um pouco mais a marcação, colocando outro zagueiro, que o Bahia estava com um time muito alto, muitas bolas na nossa área. Enfim, final de jogo. A única pessoa que pode responder seria o Soares. Eu já falei antes do jogo hoje na entrevista para um companheiro de vocês da televisão, não adianta ficar iludindo o torcedor.
Na minha opinião, ele não vai ficar. Não que a gente não queira, entendeu? É dele. Ele provavelmente já tem um contrato lá fora, então todos nós, o nosso desejo é o desejo do nosso torcedor, que ele ficasse. Mas ele não vai ficar. Não vai ficar. Eu não acredito que ele fique. Só se acontecer um milagre. E eu não vou apostar no milagre. E eu não vou ficar iludindo o nosso torcedor. Todo mundo queria ele. Mas ele tomou uma decisão que eles se acertaram que ele se acertou com o presidente, com a diretoria lá atrás. Então não vão ficar iludindo o nosso torcedor. A verdade é o seguinte: se ele ficar, é um milagre. E esse milagre só pode partir dele. Renato, parabéns pela vitória. Eu gostaria de voltar ainda no primeiro tempo, no começo da partida, quando o Grêmio é de fato pressionado, o Bahia tem espaços no campo para jogar e você coloca alguns jogadores aos 12 minutos ou 15 minutos do primeiro tempo para aquecer. Dentre eles, 3 atacantes e também um volante naquela ocasião. Eu gostaria que você fizesse uma análise sobre o que fez você pensar e mudar de repente de opinião para ainda talvez mudar no primeiro tempo e porque o Bahia estava realmente com mais espaços naquele momento, fato que no segundo tempo com as mudanças acabou sendo revertida essa situação e o Grêmio ter mais posse de bola. E ainda eu gostaria de pedir em relação ao Luan, porque este jogador não vem tendo mais oportunidades, a torcida pede ele em alguns momentos, especialmente quando estava passando por uma situação um pouco mais difícil, agora o Grêmio está vencendo, enfim, não tem essa questão. Gostaria que você falasse também sobre o jogador. Eu pensei em mudar ainda no primeiro tempo, justamente por isso. Os extremos do Bahia estavam fechando bastante, praticamente eles estavam sempre com 3 jogadores a mais do meio. E estava demorando, porque estavam pesando a nossa última linha com 3 jogadores. Esses jogadores saíam e jogavam nas costas dos nossos volantes, então eles estavam sempre com superioridade no meio. E eu pensei em trocar no primeiro tempo justamente para colocar velocidade, colocar mais gente no meio, para que a gente não tomasse o gol, né? Então, na verdade, eu estava torcendo bastante no final do primeiro tempo que terminasse, para que eu pudesse mexer no intervalo do jogo e não queimar uma parada no campo, entendeu? Então, foi isso que eu pensei. Quanto ao Luan, ninguém tem mais carinho pelo Luan do que eu. Só que eu tenho conversado com ele, eu quero muito colocar o Luan em campo. Só que os jogos, o Luan ficou praticamente 1 ano sem jogar. O Luan está muito longe do ritmo de jogo. Aí muita gente vai falar, mas só vai adquirir o ritmo jogando. Concordo. Só que os jogos estão sendo muito pegados, muito difíceis. E eu colocar o Luan nessa situação de estar totalmente sem ritmo de jogo, às vezes eu vou ter um jogador a menos dentro do campo. Ele não vai deixar de correr, porque é dele. Mas, entendeu? Se um jogo, de repente, tiver decidido, é outra coisa. Num jogo como esse, pegado, onde a gente não pode dar espaço para o adversário, tem que evitar o contra-ataque, colocar ele numa situação dessa fica um pouco difícil. Não que daqui a pouco ele não esteja jogando, entendeu? Mas na hora certa ele vai ter as oportunidades dele, até porque ele tem treinado bastante, tem se dedicado, e ele não desaprendeu a jogar. É simplesmente isso. Não é um jogador que está voltando 2, 3, 4 semanas sem jogar, entendeu? Ele vem de 1 ano, e não é 1 ano sem jogar, é 1 ano praticamente em 8, 9 meses sem tocar na bola. Então tem que ter muito cuidado para não expor o jogador, entendeu? Ele mal, e daqui a pouco ele sofrer uma lesão ou mesmo prejudicar o nosso time numa situação que os jogos têm sido muito difíceis, tanto aqui como fora. Daqui a pouco, se tiver um jogo melhor para a gente, um jogo praticamente decidido, eu vou pensar direitinho em colocá-lo, porque a gente sabe do potencial do Luan. Renato, boa noite. Boa noite. Eu ia te perguntar sobre o Luizito Soares, mas o Rodrigo na minha frente que perguntou, então eu vou perguntar de outra permanência, a sua permanência. Você já deu uma entrevista aqui, nesse mesmo lugar, você deixou meio no ar, quem tiver no comando ano que vem, é problema de quem tiver no comando. Uma outra ocasião, você já fez planos para 2024 como treinador do Grêmio. Qual é a situação nesse momento? Qual é o seu pensamento em relação a 2024 do Grêmio? E se você me permite, só Igor, rapidamente, um clube que você tem muita identificação, você foi jogador e treinador, hoje conquistou a Libertadores da América, conquistou a América, um gosto que você conhece tão bem. Você pode falar alguma coisa para o Fluminense, torcedor do Fluminense, que eu sei que você não viu o final do jogo, mas hoje esse clube conquistou a América, como você também já conquistou 2 vezes. Sim, dá os parabéns, né? Até porque é um clube que eu tenho um carinho muito grande pelo clube, pela torcida. Estive lá como jogador, como treinador. Ganhei como jogador, ganhei como treinador. E o futebol brasileiro, né?
Era um clube brasileiro contra um clube argentino. É lógico que tinha que dar os brasileiros. E deu. Eu vi bastante do jogo. Eu vi a maior parte do segundo tempo todo e o primeiro tempo da prorrogação no vestiário. Estava torcendo bastante. Então, está de parabéns até, porque é um título inédito para o clube. Em 2008 fugiu comigo no comando nas penalidades contra a LDU. E conquistou. Eu acho que está de parabéns o futebol brasileiro, parabéns à torcida do Fluminense, parabéns ao clube, os jogadores, entendeu? Como eu falei, brasileiros contra argentinos, tem que dar sempre brasileiros. Quanto à minha permanência, eu não quero tocar nesse assunto, é um assunto lá na frente, a minha cabeça está totalmente voltada para o Campeonato Brasileiro, a gente tem possibilidades ainda de conquistarmos o título. Enquanto houver chance matemática, a gente vai correr atrás. Se não der, a gente vai correr atrás de um G4 para colocar o clube direto na Libertadores. Enfim, minha cabeça está totalmente voltada aqui para o grupo, entendeu? Para a gente buscar e, no máximo, além nesse campeonato, para ver o que vai acontecer. Não parei, nem quero parar para pensar sobre isso. Renato, aqui é a sua direita. O Grêmio vinha de um período de instabilidade, de algumas derrotas, algumas críticas até ao seu trabalho, do próprio torcedor, mas o Grêmio, após uma conversa, né, um pacto que foi feito, o Grêmio começou a vencer os seus jogos, começou a ter os resultados. Você acha que isso foi determinante, o pacto que foi feito, a conversa com os jogadores, e também hoje sobre um jogo que o Grêmio acabou não levando gol, né? Chama a atenção, o Grêmio sempre, né, nos jogos vem levando e hoje acabou não sofrendo gols. Você vê, né, como é que é o futebol, né? Quando a gente teve um deslize e tivemos 3, 4 derrotas, ninguém era bom. Ninguém era bom. O grupo era ruim, o treinador era ruim, a comissão técnica não era boa. Aí entra um discurso que eu dei lá atrás, sobre né, defender o futebol gaúcho. Vocês fazem o trabalho de vocês, a maioria de vocês. Mas sempre tem 2, 3 mesquinhos que tem que acabar, sabe com o quê? Que eles acham, 2, 3 jornalistas, e daqui a pouco o nome deles vai sair na hora certa. Eu só estou prometendo, eu não sou político, não. Daqui a pouco eles vão ouvir. Eu vou dar 5 minutos de fama para alguém. Então, eles acham que mandam no clube. Que eles determinam que tem que sair, quem tem que entrar. Eles acham que é isso. No Grêmio não é isso, não. No Grêmio nós temos um presidente que se impõe, temos uma diretoria que se impõe e tem um treinador que se impõe. Então, o que eles falam ali fora, podem nos criticar à vontade, que é o trabalho deles, desde que as críticas sejam justas. Tem um colega de vocês, que já eu vou dar o nome, que ele é um recalcado. Aliás, eu não vou esperar muito, não. Vou falar o nome dele hoje. Tal de César Cidade Dias. Esse é recalcado. Esse é metido a saber tudo. Quando ele esteve aqui no clube, ele não fez nada. Ele fez o clube e a torcida paga mico. Ao invés de assinar o contrato com o Ronaldinho Gaúcho, ele botou caixas de som, iludiu o nosso torcedor, fez com que o clube pagasse mico. E não satisfeito, depois ele foi para o Pelotas e rebaixou o Pelotas. Hoje ele tem todas as respostas para tudo. Ele sabe tudo. Mas quando ele teve a oportunidade, ele só fez o clube pagar mico. Ele tentou voltar com o Romildo Bolzão, não voltou. Tentou se aproximar do nosso presidente esse ano aqui, para tentar, de repente, uma brecha na diretoria do Grêmio. O presidente nem respondeu a ele. E o que eu posso falar para ele, não adianta ele criticar o atual presidente, a atual diretoria e o grupo de jogadores, pensando lá daqui 2 anos para um futuro presidente, para ele arrumar outra brechinha aqui no Grêmio. Enquanto eu estiver aqui, o Guerra pode ter certeza que ele não vai entrar. Não entra mesmo. E lá na frente, se alguém der uma brechinha para ele, o futuro presidente, se é que o futuro presidente vai entrar, pode ter certeza que eu vou lembrar do nosso torcedor quem é o César Cidade Dias. É um corneteiro e recalcado. Esse é o nome do colega de vocês, que é um deles que eu tinha que falar. Então está falado, seu César Cidade Dias. Não sabe tudo, só que quando você teve a oportunidade, você mostrou que você não sabe nada. E o que eu peço para o nosso torcedor é quando essa pessoa elogiar ou criticar alguém aqui dentro do clube, e não deem bola para ele. Não deem bola porque ele simplesmente é um recalcado. Esse é o comentarista da Rádio Gaúcha, um recalcado. Está dado o recado para ele. Próximo. Renato, parabéns. Aproveitando a parte
sobre os jogadores que tu não gosta muito de falar, não quero falar sobre os recalcados, né? Mas tem muitas situações envolvendo a parte em que o Grêmio uma hora vence, uma hora perde, e aí é colocado que o sistema defensivo falha, ou o ataque está perdendo gol, ou faz muitos gols e também toma muitos. Hoje o Grêmio não tomou gol, mas foi atacado várias vezes. E aí tem um cara que é muito criticado, em vários sentidos. E a gente, como fala para toda a torcida, o Gabriel Grando. Hoje ele fez 3 defesas que salvou o Grêmio de uma derrota, antes do Grêmio fazer um gol. O que tu pode falar do goleiro para toda a torcida gremista? Obrigado. O que eu posso falar do Chapecó, do Grande, é que ele é um grande goleiro, por isso que ele está jogando. Ele tem toda a confiança do treinador, tem confiança da diretoria, do presidente e do grupo. Qual o goleiro que não falha? Eu gosto muito do Bento, do Atlético Paranaense. É um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Vocês viram a última falha dele? É goleiro de seleção. Então, o goleiro... Até porque o nosso time ele joga muito para frente, ele se expõe, ele deixa espaço para o adversário. E hoje, graças a Deus, o Bahia criou, mas o Grêmio estava lá, fez grandes defesas. Então, a gente trabalha sempre para que a gente não tome gol. Mas hoje, novamente, o Grêmio, juntamente com o Palmeiras, tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o melhor mandante. Mas isso vocês não falam, né? Não lembram. O Grêmio é o melhor mandante. Eu estou fazendo um trabalhinho de vocês, calma. O nosso torcedor tem que saber que não é eu tenho que falar, mas é o trabalho de vocês. Ninguém fala que o Grêmio tem a melhor campanha em casa, né? É o melhor mandante, o Grêmio. Pois é. É o que a gente vai fazer, né? A gente está aí, a gente trabalha, sempre buscando o melhor para o clube. A gente vai ter nossos deslizes, como a gente teve, como todos os clubes tiveram, o líder do campeonato teve os deslizes também. O Grêmio não pode ter. Aí quando o Grêmio tem, ninguém presta. Mas a gente sabe por quê. A gente sabe, os coleguinhas de vocês, por que eles gostam de criticar muito o Grêmio. É importante a gente continuar trabalhando, buscando as vitórias e ver o que vai acontecer nesse final de campeonato. Renato, parabéns pela vitória, em primeiro lugar. A gente tem visto alguns clubes, né, fazendo investimentos diferentes, né, alguns clubes crescendo dentro do futebol brasileiro, em especial esses clubes que têm uma administração um pouco diferente também de SAF, como o próprio Botafogo, a gente vê também aí o Bragantino, e esses times não têm jogadores assim que a gente olhe para o papel e diga, olha, esse time aqui pode ser campeão brasileiro. No entanto, está acontecendo. Tu acha que está acontecendo um movimento diferente no futebol que nós, né, que estamos de fora, diferente de vocês que trabalham no meio, ainda não percebemos o que pode ser feito com esses times? Porque se for pegar hoje, até o próprio Bahia mesmo, um time que está hoje, né, numa situação difícil, tem uma boa administração, um time que vende muito caro, né, os seus jogos. Está acontecendo um movimento diferente no futebol brasileiro que nós aqui de fora não conseguimos enxergar, de uma qualidade diferente desses times que na teoria eram menores e estão crescendo? Bom, muita gente achava que o Grêmio ia brigar para não cair esse ano. O Grêmio também, porque você não citou o Grêmio também está brigando pelo título. O Grêmio é muito grande. Mas esses clubes, com dinheiro é mole. Você vai no supermercado com dinheiro, se compra camarão, lagosta, você compra. Você vai duro, você vai comprar arroz, feijão, com todo o respeito, entendeu? Esses clubes com a SAF é mole. O presidente assumiu o clube esse ano com dificuldade financeira muito grande. E mesmo assim, olha o ano do Grêmio. Olha o ano do Grêmio, entendeu? Então, com todas as nossas dificuldades, sem uma SAF, entendeu? Que eu não tenho nada contra a SAF, mas eu digo, sem uma SAF, o Grêmio está brigando lá em cima. Esses clubes também são grandes. Fazer o quê? A gente sempre trabalha para buscar o melhor para o clube. E esse ano aqui, eu volto a repetir, tem sido maravilhoso para o Grêmio por todas as dificuldades que a gente passou. Vindo numa segunda divisão, inclusive os 3 times que subiram o ano passado junto com o Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bahia. Os 3 times estão brigando contra o rebaixamento. E os 3 clubes têm SAF. O Grêmio não tem. Então, por que você não fala assim? Parabéns ao trabalho de todo mundo aqui no Grêmio. Vocês não dão, eu dou. Parabéns, torcida gremista, pra gente. Uma boa noite. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Amanhã folga, tá? E volta.